Fiz o test drive no Kwid E-Tech e no Chery iCar. Vamos dar nossa opinião elétrica? Pessoal, consegui fazer o test drive dos dois veículos no mesmo dia. Olha que bacana. Isso possibilitou comparar eles, né? Ter a sensação de um já na memória, comparar um com o outro no mesmo dia. Então vamos lá. Vamos começar com o Kwid. Chegou na agência, entraram em contato comigo para fazer o teste. Lá fui eu fazer o teste do Kwid E-Tech. De cara, o carro é idêntico à versão gasolina. Farol, assento, para-choque, painel, a posição de dirigir, freio, posição do freio, acelerador, freio de mão, idêntico. Suspensão igual, a mesma suspensão do Kwid a gasolina, tá? Eu já tive um Kwid a gasolina, então eu fui, quando eu sentei no carro, eu falei, esse é Kwid, pra você ver como é que é igual. Partida é a mesma coisa, canivete, a chave, você encaixa lá e vira, igualzinho do carro a gasolina. Então, dito isso, vamos para a parte que importa, a parte elétrica do carro, tá? Dirigi ele por 10 km aproximadamente, foi o trajeto que nós fizemos, e o carro surpreendeu muito na disposição, na potência do carro. Você acelera, você dá uma coladinha mesmo no assento, tá? Não é um Tesla da vida, mas eu fiquei surpreso com o carro de entrada e daquele tamanho pequeno, de ter essa disposição. Eu dirigi antes já, Jaque, JS1, antes teve o IEV 20 da Jaque, não era assim. Você ia ganhando velocidade, tá? Não, no Kwid você dá uma coladinha, ele responde na hora que você acelera, ele dá uma coladinha e você vai. Muito bacana. E aí, um pensamento, vem comigo no pensamento. A Renault fala que ele faz de 0 a 50 km por hora em 4 segundos, beleza? Então, se ele mantiver essa performance, ele faz de 0 a 100 em 8 segundos. Não é o caso, tá? Ele demora, acho que 13 segundos. Mas vamos supor que ele tivesse a mesma performance do 0 a 100, igual ao do 0 a 50. Então ele faria 0 a 100 em 8 segundos. 0 a 100 em 8 segundos, pessoal, já é considerado esportivo o carro. Então tem carros potentes aí, 200 cavalos para cima, que faz isso, 0 a 100 em 7 alguma coisa, 8 segundos. Então eu ouso dizer que o Kwid E-Tech de 0 a 50, ele tem a aceleração de um esportivo. Você sente a emoção do esportivo. Você dá uma coladinha, o carro responde na hora, sai na frente de todo mundo. E as pessoas que estão no carro, se estiverem distraídas, fica todo mundo nervoso, o caramba, né? Porque por causa da aceleração, ela realmente é bacana no carro. Ponto positivo pro Kwid, tá? Outra coisa, eu gostei da fidelidade dele em relação ao mostrador de consumo. Eu dei uma volta de 10 km, quando eu cheguei no final, ele mostrou que a minha autonomia estava menor em 10 km. Isso é bacana. Isso não é trivial, isso não é tão comum quanto se espera, tá? Tem carros que aí eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar, né, sobre isso, que não é tão fiel assim. Você anda 10 km, ele mostra que tu andou, cai a autonomia em 20 km, entende? O Kwid não, ele ficou bem fiel ao que eu andei, gostei. Aí você começa a sentir confiança no carro de que aquela autonomia mostrada, eu vou conseguir cumprir, eu vou conseguir andar aquilo, né? Não vou ter surpresas no caminho. Beleza. O que mais? O Kwid é isso. De qualquer coisa eu volto nele. Vamos falar agora do Chery iCar. Andei com ele com o mesmo percurso. Fiz questão de andar o mesmo percurso. 10 km, mesmo percurso. De cara, o acabamento dele é muito superior. O acabamento dele é muito bem feito. O carro é bem bonitinho. Bem feito o painel, o banco é bem diferente. A tela que tem multimídia dele imita a do Tesla, né? Na vertical. Então é um carro bonito por dentro. Ele tem um acabamento bem bacaninha mesmo. Aquele teto panorâmico dele é muito bacana também, muito legal. Dá um charme no carro, muito legal. Beleza, então, dito isso, seria de 4 lugares. Bacana também a Chery ter tido essa sacada, porque, por exemplo, o Smart Fortwo, ele é de 2 lugares. Você tem uma mala um pouquinho maior que do iCar, mas são 2 lugares. O iCar, ele tem a possibilidade de você levar 4 pessoas. Vai ficar apertado lá atrás? Sim, mas você tem essa possibilidade. Não quer usar como mala? Só baixar o banco, você usa como mala. Então, ponto positivo, ao meu ver, pro iCar. Nesse quesito aí, em relação a ter colocado 4 lugares, né? E beleza, então a gente
sentei atrás, como se fosse um carona mesmo, eu mais uma pessoa adulta, e você dá para ir. Você vai bem, tá? Você senta, você vai tranquilo. Não é um conforto de abrir os braços, mas você fica ali encaixado ali, dá para você viajar. Não é uma parada, não é um negócio absurdo de você, poxa, não dá para suportar isso aqui não. Não, dá para ir sim, tá? Dá para andar assim. Se for criança, então melhor ainda. Mas adulto também dá. Então beleza, aí andamos com o carro, aí que começou o problema. O carro, a suspensão dele parece não estar muito bem dimensionada. Então o carro quica muito. Pra você ter uma ideia? Ele passa imperfeições na estrada, na rua, não é buraco, imperfeições, ele fica quicando, sabe? Você já viu o trator andando na rua? O motorista lá fica assim, o trator em cima quicando, porque parece que não tem suspensão. O iCar, eu me senti um pouco assim, tá? Imperfeições na rua, ele quicando a beça. No final do percurso, outras pessoas que estavam no carro relataram isso para mim. Então não foi uma coisa que eu que estava pensando, né? Pensando demais ali. Então teve pessoas que falaram a mesma coisa, sentiu isso na suspensão. O vendedor falou que poderia ser o pneu, a pressão do pneu muito elevada e tudo mais, mas não sei, né? Eu achei estranho aquilo, não agradou em nada. Para mim aliás, foi um ponto muito negativo. Porque no pequeno trecho que eu fiz, a sensação não foi boa não, sabe? Física. Não foi boa. Mas vamos deixar essa parte, vamos falar, porque né, tem que ter o carro para ver realmente isso. Naquele que eu andei ali estava desse jeito. Em relação também ao consumo. No Kwid, quando eu pisava um pouquinho para acelerar, ele mostrava no painel ali, ó, 16 kW, o consumo, né, 16 kW, 15, 16. No iCar mostrava coisa de 42, 38, 36. Aquilo me assustou muito, porque você começa a pensar, pô, o consumo está muito alto, não vou conseguir cumprir, andar essa autonomia que dizem. Eu não sei qual foi o critério que utilizaram lá para isso, para o mostrador agir dessa forma, tá? Pode ser só uma impressão, pode ser que isso não signifique nada, a autonomia realmente seja declarada, né? 280, coisa assim, né? 280 e pouco. O iCar e o Kwid é 298 km de autonomia. Mas aquilo também não agradou muito, mostrou um consumo muito elevado. Então eu não sei qual é a realidade daquilo ali, tá? Também não agradou muito. Resumindo, eu fiquei mais impressionado com o Kwid, tá? Eu gostei mais do Kwid. A aceleração do iCar não é igual ao do Kwid. É melhor do que outros que eu já dirigi, mas do Kwid te dá uma muito rápida a resposta, muito bacana. É o que a gente espera no carro elétrico, né? Carro elétrico que você pisa, tem que ficar esperando ganhar velocidade, aí tá se comportando igual a gasolina. Então, no iCar, ele tem uma aceleração um pouco menor que do Kwid, tá? Isso eu percebi claramente. Pisa no fundo, ele não dá aquela emoção que o Kwid dá. Então, um ponto positivo pro Kwid em relação a isso é bem bacana. O carregador deles são iguais, né? Os dois são tipo 2 e aceita o CCS, que é o carregamento rápido. Aproximadamente a mesma potência, 30 kW cada um, aceita o carregamento rápido, isso é bacana. E outra coisa, o seguro, eu cotei os dois seguros do iCar, saiu o dobro do valor, tá? Então eu acho que por o iCar ser muito exclusivo, né, não existe o iCar a gasolina, então o Kwid ganhou nessa, já que ele compartilha muitas peças com o carro a gasolina, farol, né, tudo que eu já falei aqui. Então o seguro ficou mais barato, metade do preço do iCar, tá? Então dado importante também se você está pensando que decidir aí. Então, resumindo, para mim, no meu caso, eu gostei mais do Kwid, tá? Eu tenho duas filhas, né? Então o Kwid com 4 portas se identificou mais, mas mesmo assim, tá? Tirando essa parte, se eu não tivesse filho, se eu não tivesse necessidade, o Kwid passa uma segurança um pouco maior. Eu achei ele mais estável na pista, eu achei ele mais seguro, sabe, mais firme, tá? Essa foi a minha impressão. Andei com os dois numa ladeira aqui na cidade bem íngreme, uma ladeira de 22 graus aproximadamente, tá? Muitos carros a gasolina não conseguem subir. Então eu fui com eles, eu tinha essa dúvida, então eu fui com eles nesse local e os dois subiram, tá? Isso, então se você está preocupado, vai subir a serra tal, vai subir não sei o que, fica tranquilo, eles subiram tranquilamente e
sem problema. Então isso é um ponto positivo para os dois carros, tá? Então é isso, o iCar ele é tração traseira, é um ponto positivo também, que é bacana, e o Kwid é tração dianteira normal, como um carro a gasolina. Tá? Só um dado também técnico aí para te ajudar a decidir. Mas é isso, pessoal, estamos lá, estamos avaliando e vai ser um dos dois. Aguarde que vai ter notícia.